Seiji, um completo fracassado, vive em um Japão devastado pela guerra, onde usuários de tatuagens mágicas, conhecidos como seladores, estavam causando problemas ao redor do mundo. Temendo pela sua vida e em busca de uma waifu, ele começa a aprender artes marciais, mas devido à sua baixa aura, nenhuma garota quer ficar perto dele. Tudo isso muda em um dia, quando, numa noite escura, o prota se encontra frente a frente com dois idiotas tentando roubar o morador de rua. Seiji rapidamente entra em ação como Batman, enquanto os dois capangas o atacam com uma faca. Seiji, no entanto, desvia do ataque e agarra rapidamente o braço do capanga, jogando-o no chão como eu jogo chinelo na barata. Os capangas começam a mijar nas calças depois disso e correm como um bando de covardes, enquanto o morador de rua coloca aleatoriamente uma pequena pedra com uma tatuagem nas mãos do prota. Seiji pensa que pode vender essa velharia, mas no momento em que ela toca sua pele, começa a brilhar com efeitos especiais baratos, antes de dar um choque que quase o mata. A pedra então desaparece no ar, deixando apenas a tatuagem marcada na palma de sua mão. Quando Seiji exige uma explicação, o homem começa a falar um monte de bobagens filosóficas. Na manhã seguinte, Seiji está atrasado e corre em direção ao colégio, onde acidentalmente esbarra em uma garota de cabelo branco chamada Izzy. Como um verdadeiro god, ele diz a ela para sair do seu caminho imediatamente, mas a garota Rank S dá um soco poderoso o suficiente para fazer um homem adulto se borrar nas calças. Percebendo o que fez, ela toca sua mão com cuidado para pedir desculpas rapidamente e explica que seus reflexos tendem a nocautear qualquer coisa que venha em sua direção. Quando suas mãos se tocam, tanto Seiji quanto a garota de cabelo branco sentem uma faísca elétrica. Ela fica surpresa e assustada. Rapidamente o avisa para ter cuidado antes de se afastar. Mais tarde, na aula, Seiji fica coçando a estranha tatuagem em sua mão como um fracassado. Seus amigos perguntam o que está acontecendo e ele conta toda a história sobre o homem desleixado e a tatuagem. Depois de ouvir, um de seus amigos compartilha um boato sobre uma arma secreta criada pelo governo dos Estados Unidos, chamada Dispositivo de Combate de Selamento, que supostamente vazou para o submundo japonês. Ele descreve como sendo parecida com uma tatuagem e suspeita que pode ser a mesma coisa. Antes que Seiji possa responder a essa teoria de conspiração no estilo Área 51, uma garota de cabelo castanho e corpão violão interrompe a discussão séria com o habitual papo de garota sobre compras. Seiji a chama de Tuco e recusa a ideia, mas ela continua insistindo até que ele finalmente cede. Mais tarde, enquanto faz compras com Tuco, Seiji se depara novamente com a garota do cabelo branco da manhã. Ela se desculpa calmamente por tê-lo socado, mas depois mostra sua verdadeira face e pega seu celular antes de sair correndo. Irritado com isso, Seiji começa a persegui-la enquanto ela o atrai para um prédio abandonado e sombrio. Antes que ele possa perguntar qual é o problema dela, ela exige saber onde ele conseguiu a tatuagem. Quando ele hesita, ela pula a sessão de perguntas e respostas e dá um soco, que ele desvia, mas é imediatamente derrubado no chão. Depois disso, ela agarra seu cabelo de maneira bizarra e começa a bater. Finalmente, ela tira uma faca para esfaqueá-lo, mas como toda garota típica, a mudança de humor dela entra em ação e ela recua, como se não tivesse acabado de espancar o sigma dele. Ela começa a explicar que a tatuagem é uma arma secreta dos Estados Unidos que concede poderes sobrenaturais. Para provar isso, ela pega um pedaço de giz e lhe diz que toda tatuagem tem um gatilho para ativá-la, e no caso dela, o gatilho é o giz. Ela ativa sua própria tatuagem, criando uma pequena bola de vento que sobe no ar e explode como uma mini bomba nuclear, deixando Seiji completamente em choque. Ela explica que as tatuagens foram vazadas por um cientista rebelde e que o trabalho dela é prender usuários ilegais, como Seiji. Ao devolver o celular, ela decide deixá-lo ir. De volta ao seu dojo, seu avô bate nele por ter perdido para um ladrão e diz para ele ficar mais forte, pois os fracos não podem lutar pela justiça. No dia seguinte, a garota de cabelo branco está em um café com um homem chamado Tom, observando Seiji à distância. Tom aponta que ela revelou segredos demais para Seiji, em vez de apenas recuperar a tatuagem, mas ela o ignora como um estagiário não pago, dizendo que vai cuidar do garoto sozinho. A partir disso, Izzy começa a seguir Seiji como uma stalker estranha, mas suas habilidades de espionagem são piores do que as do meu vizinho, já que Seiji e seus amigos percebem ela imediatamente. Depois de aguentar o patético roteiro de quero ser caçada por tempo suficiente, Seiji finalmente a confronta sobre suas tentativas terríveis de espionagem. Ela parece completamente arrasada com a crítica dele, e Seiji acaba tentando confortá-la
fala de forma estranha como uma babá. Logo, a conversa deles muda para força e emoções. Mas antes que possam discutir mais, um yakuza musculoso surge do nada e parte para cima deles. Sage derruba o cara com um soco e Tom aparece das sombras com o nariz sangrando, dizendo que aquele é outro usuário ilegal de tatuagem que ele estava tentando capturar. O yakuza se levanta, ativando sua tatuagem e soca Sage, fazendo-o voar para a rua. Sage se levanta e parte para cima como bobo, desviando dos ataques com bastante habilidade. Ele avisa que o cara é um novo usuário de tatuagem e insinua que, por ser novo, o criminoso ainda não entende completamente seu poder. Sage percebe que o sujeito está usando apenas sua força bruta. Então, Sage usa suas habilidades de artes marciais para desviar de um golpe e dar um soco. Mas antes que ele possa comemorar sua vitória, o homem enlouquece e agarra a cabeça de Sage, batendo-a contra o chão e continuando a socá-lo como se ele fosse o idiota que pede algo de graça na internet. No meio da surra, Sage lembra da sabedoria de seu pai e, com uma energia instantânea, ele de repente se recarrega como um celular com 1% de bateria. Sua tatuagem começa a brilhar e uma bola de energia escura aparece no ar. Ela flutua até o homem e o arremessa para longe, com seus órgãos se espalhando ao redor. Izzy e Tom assistem em choque enquanto chamam a bola escura de criadora de vácuo, percebendo que nunca esperaram encontrar sua combinação perfeita ali no Japão. Na noite seguinte, Sage abre os olhos e vê Izzy na frente dele. Ele olha ao redor e fica chocado ao perceber que está em seu próprio quarto com Izzy e Tom sentados perto dele. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo e por que estão no seu quarto, e eles explicam que ele desmaiou após a luta, então os levaram para lá. Ela se apresenta e diz que são parte da unidade de recuperação de tatuagens do Exército dos Estados Unidos, e a missão deles é recuperar todas as tatuagens que se espalharam fora do país deles. Ela lhe apresenta duas opções: ou ele se junta à missão deles, ou terão que cortar sua mão, pois tatuagens não podem ser removidas, uma vez que se fundem com o corpo de alguém. Ela explica que a tatuagem dele é criadora de vácuo, e devido à sua natureza extremamente instável, poderia até matá-lo se ele sair do controle. Sage fica furioso com as atitudes deles, e exige um pedido de desculpas por causarem essa bagunça. Em vez de pedir desculpas, Izzy calmamente mostra seu próprio poder e facilmente o derruba. Então ela revela que entende bem a luta dele, pois, apesar de ser muito mais velha do que aparenta, ela está presa no corpo de uma criança para sempre devido aos efeitos colaterais das suas tatuagens. No dia seguinte, na escola, Sage fica surpresa ao ver Izzy, que se junta à sua turma e se apresenta como Blue Fluzzy, de Los Angeles. Todos ficam instantaneamente cativados pela sua beleza. Ela acena para Sage de forma travessa, fazendo a classe olhar para ele como se fosse um artista de pegadinhas. Assim que o professor sai da sala, todos começam a questioná-lo sobre o relacionamento com Sage, mas, em vez de esclarecer, ela decide apimentar a situação. Ela diz que o relacionamento deles não é apenas normal, mas um segredo, o que joga todos na confusão. Tuca, com suas curvas exageradas, entra na sala exigindo uma explicação, enquanto os meninos com ciúmes jogam Sage pela janela, que acaba caindo na piscina. Mais tarde na varanda, Sage pergunta a Izzy por que ela se transferiu para sua escola. Ela responde que ficar perto dele vai tornar as coisas mais convenientes. Quando ela pergunta se ele decidiu se juntar à equipe deles, Sage inverte a pergunta e exige saber mais sobre a natureza do trabalho deles. Izzy admite que a missão deles às vezes envolve ações não totalmente morais, mas insiste que é tudo para manter a paz. Ela explica que estão trabalhando para evitar uma guerra entre os Estados Unidos e o Reino Serenon, que possui uma tecnologia de tatuagens mais avançada e está buscando dominação mundial. Depois de pensar um pouco, Sage concorda em se juntar a eles, mas estabelece algumas condições. Izzy aceita suas condições e o recebe na equipe, chamada Blue Moon. Ela lhe dá um endereço e pede para que ele vá até lá para mais detalhes sobre a próxima missão. Antes de sair, ela menciona que descobriu a natureza da tatuagem dele e revela que o sangue é o gatilho para ativá-la, o que deixa Sage horrorizado. À noite, Sage tenta escapar de Tuca e vai para o endereço, mas Tuca o vê e o segue cegamente, como a Baby Rena. Ele chega ao endereço e toca a campainha, mas em vez de Izzy, é Tom que abre a porta e o convida a entrar. Tuca observa de trás sua mente de 3.000 de QI começando a funcionar, e ela acha isso suspeito. Ela decide seguir adiante, mas hesita e desiste da ideia. Justo quando estava prestes a ir embora, uma garota desleixada a encara de forma estranha, o que a deixa nervosa. A garota coloca a mão na testa de Tuca e, com a ajuda da tatuagem em sua mão, ela assume o controle do corpo de Tuca. Sage entra na casa esperando encontrar um esconderijo secreto do Exército dos Estados Unidos, mas fica decepcionado ao descobrir que é uma casa normal. Ele nota uma coleção de músicas e uma pelúcia de coelho fofinho no quarto de Tom, o que o faz questionar a seriedade da situação. Na ausência de Izzy, Tom fala para Sage sobre um porão secreto e pede para que ele traga uma caixa de papelão de lá, dizendo que precisarão dela em breve. Sage desce até o porão e fica surpresa em encontrar uma grande base de treinamento, cheia de armas, equipamentos de pesquisa e material de treinamento. De repente, a campanha toca e Tom
Tom vai atender, mas assim que ele abre a porta, uma guarda-chuva perfura seu peito, deixando sangrando muito. Ouvindo a confusão, Sage corre para o andar de cima, apenas para encontrar Tuca, parada ali com os olhos vazios, como se estivesse sendo controlada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Izzy termina de instalar alarmes de detecção de tatuagens em um prédio, enquanto se prepara para sair. Os alarmes começam a soar, e uma figura emerge das sombras. É outro usuário de tatuagem, e antes que Izzy possa reagir, ele a ataca. Ela desvia rapidamente, mas o movimento rasga seu vestido levemente. Olhando fixamente para o maluco, ela exige saber por que o reino provocaria uma guerra, enviando alguém atrás dela. O homem sorri e revela que o rei e a rainha sábios não existem mais, e o reino agora é governado pela filha deles, Arya Beth. Ele se apresenta como Viper, um membro da elite pessoal de Arya Beth, conhecido como Brahmin. Sem hesitar, a luta começa com Izzy e Viper se enfrentando em uma batalha intensa. Viper chicoteia Izzy, mas ela desvia habilidosamente e salta para fora da janela quebrada, temendo pela sua vida e de seus amigos. De volta à casa, Tom explica para Sage que a garota é uma assassina enviada pelo reino. A garota admite calmamente que está apenas controlando o corpo de Tuca para essa luta. Tom aponta para a caixa que trouxeram do porão e explica que ela contém pacotes de transfusão de sangue que podem agir como gatilho para a tatuagem de Sage. Ele avisa Sage a pegar apenas o sangue suficiente para aumentar suas habilidades físicas e mentais, mas evitar ativar a criadora de vácuo. Sage corre em direção à caixa, mas a assassina o intercepta e o esfaqueia na mão, fazendo o sangue cair sobre a tatuagem. Com essa quantidade de sangue, não é o suficiente para ativar a tatuagem de Sage. Ele rapidamente pensa em uma maneira de conseguir mais sangue e percebe o sangue de Tom espalhado pelo quarto devido ao golpe anterior. Pegando uma mesa para se defender, ele bloqueia o ataque da assassina. Quando ela quebra a mesa, Sage pega o guarda-chuva dela, que está encharcado com o sangue de Tom. Assim que o sangue toca sua tatuagem, ela começa a brilhar e ativa, melhorando suas habilidades físicas e mentais. A assassina lança vários ataques, mas Sage agora consegue ver seus movimentos claramente e desvia com uma velocidade incrível. No entanto, à medida que a luta continua, ela o encurrala, não dando espaço para ele contra-atacar, e o golpeia com força. Ele cai no chão e ela crava o pino do guarda-chuva em seu ombro. A assassina está prestes a acabar com Sage, mas Tuca recupera brevemente o controle de seu corpo, causando um momento de confusão. Sage aproveita a oportunidade e golpeia a assassina, derrubando-a no chão. Tom corre até lá e, usando sua tatuagem, retira a assassina do corpo de Tuca, como um exorcista banindo um fantasma, e a joga para o lado. Olhando mais de perto, Dom diz a Sage que ela é a parte da força de tatuagens de elite do reino, chamada Broman, e seu nome é Itutmish. Enquanto conversam, a assassina de repente se lança contra Tom, mas Sage entra na frente para protegê-lo, e o guarda-chuva perfura sua mão. Sage fica furioso com a assassina e exige saber por que ela envolveu Tuca nessa confusão. Sua tatuagem brilha intensamente, curando suas feridas, e uma esfera de energia escura se forma em sua mão. A esfera continua crescendo descontroladamente, mas Tuca o abraça, puxando-o de volta ao seu sentido. Quando ele se acalma, a criadora de vácuo já se expandiu além do controle, engolfando toda a casa com sua energia. A assassina mal escapa com vida, desviando da criadora de vácuo por um fio. Justo quando ela se prepara para atacar novamente, recebe uma ligação ordenando sua retirada. Depois de algum tempo, Izzy retorna para casa, mas para bem confusa. Ela tem certeza de que aquela era sua casa, pela estrutura meio destruída. Tom sai com seus órgãos praticamente para fora e explica a situação para ela. Mais tarde, no porão, Izzy treina Sage em combate corpo a corpo e facilmente o derrota. Ela aponta áreas em que ele precisa melhorar enquanto ele está caído no chão. Durante o intervalo, Tom coloca um adesivo sobre a tatuagem de Tuca e a esconde. Quando Sage pergunta mais sobre as tatuagens, Tom explica que sua própria tatuagem é removível, chamada cópia, e ao contrário das tatuagens permanentes, as cópias não se enraizam no corpo, tornando-se menos poderosas, mas mais seguras. Depois da conversa, Tom mostra uma foto de uma pessoa cujos órgãos estão horrivelmente espalhados. Ele explica que essa pessoa usou a criadora de vácuo, mas ele saiu de controle. Sage olha horrorizado para a imagem, e Tom avisa que o mesmo poderia acontecer com ele se perder o controle de sua tatuagem. Ela o faz prometer nunca mais usar a criadora de vácuo sem sua permissão. Enquanto o treinamento continua, Tom dá a Sage e Tuca um dispositivo projetado para detectar usuários de tatuagens próximos. Ele explica que o alarme tocará se alguém ativar sua tatuagem, e ambos receberão uma notificação em seus telefones para ajudar. Depois que Sage sai, Tom e Izzy percebem que o reino provavelmente os avistou durante a luta com os Yakuza. Mais tarde, na rua, Sage e Tuca se deparam com uma gata protetora e seu filhote doente, caminhando. Ele sai sem interferir, sem saber que os dois assassinos do reino, Itutmish e Viper, estão observando das sombras. Depois que eles partem, a gata leva o filhote até os assassinos. Itutmish recorda sua infância
difícil nas favelas e leva o filhote até a base deles. Mais tarde, no apartamento, Itutmish dá banho no filhote e descobre que ele é macho. O filhote escapa do banheiro e ela o percebe como uma palhaça sem roupa. No meio da confusão, Viper recebe um pacote e chama por ela. Itutmish abre ansiosamente o pacote e encontra sua nova espada mágica, junto com a missão de assassinar outra integrante do exército dos Estados Unidos, chamada Lisa, que é amiga de Ice. O clima brincalhão de Itutmish desaparece quando ela agarra a espada com força, se preparando para o que está por vir. 2 semanas depois, Sage está perseguindo um usuário ilegal de tatuagem e o derrota com facilidade. Izzy observa a perseguição à distância, orientando-o sobre como usar o poder da tatuagem de forma mais eficaz. Depois que ele captura o criminoso, seu poder se desfaz, e Izzy explica que o limite de ativação da tatuagem dele é de cerca de 10 minutos. Ela o aconselha a ficar atento a isso em futuras batalhas, para não ficar sem poder no meio da luta. Em seus pensamentos, Izzy reflete sobre o quanto Sage melhorou em apenas 2 semanas. Ela o considera uma combinação perfeita para a criadora de vácuo e acredita que ele tem um talento natural para tatuagens. Enquanto isso, em um apartamento, Lisa e sua assistente estão dando uma festa, quando um helicóptero aparece acima do prédio silenciosamente. Itutmish salta do helicóptero e usa suas habilidades para atravessar paredes, chegando diretamente na sala onde a festa acontece. Os convidados tentam se defender rapidamente, mas ela os derrota com facilidade, massacrando todo. Durante o caos, um deles consegue apertar um botão de emergência, alertando Izzy e Tom. Eles correm imediatamente em direção ao prédio para ajudar. Sage também percebe o alarme disparando, indicando a tatuagem de Izzy, e fica desconfiado. Ao vê-la correndo, decide segui-la, sentindo que pode ser algo urgente. Enquanto Izzy corre em direção ao prédio de Lisa, ela de repente sente seu corpo ficando estranhamente pesado e desaba no chão. Ela tenta se levantar, mas não consegue, confusa com o que está acontecendo. Viper aparece e explica calmamente que se trata de uma tecnologia avançada criada para imobilizar quem usa tatuagens. Ele diz que não foi afetado porque ainda não ativou sua tatuagem e zomba da impotência dela. Embora pudesse fazer ela ir de arrasta facilmente, ele escolhe não fazer isso e manda que ela fique onde está, sabendo que ela não conseguirá se mover por um tempo, antes de ir embora. Logo depois, Sage chega e encontra Izzy caída no chão. Ele pergunta o que está acontecendo e ela explica rapidamente a situação com Lisa. Ela fica surpresa ao ver que Sage não foi afetado pela tecnologia de contenção, mesmo sendo um usuário de tatuagem. Ela o implora para salvar Lisa, e sem hesitar, ele corre em direção ao apartamento. No prédio, Itutmish e Lisa travam uma luta intensa. No início, Lisa usa sua habilidade de transformar o ar em material combustível, causando explosões no ar. No entanto, Itutmish desvia habilmente dos ataques com suas espadas e contra-ataca com golpes rápidos. Com o tempo, Lisa começa a perder o fôlego e acaba sendo capturada de forma brutal. Sage chega ao local apenas para encontrar Lisa imobilizada em um cenário cheio de corpos e destruição. A raiva toma conta dele. Sem pensar, ele investe contra ela, mas ela neutraliza seus ataques com facilidade, lançando-o longe com um único golpe. Sage é arremessado para fora do prédio, caindo em direção ao chão. Mas pouco antes do impacto, Tom aparece do nada e puxa para um local seguro. De volta ao chão firme, Sage tenta ir atrás de Itutmish novamente, mas Tom o impede, alertando que ela é poderosa demais e o faria ir de arrasta instantaneamente. Antes que possam fazer qualquer coisa, um helicóptero pousa no prédio, levando Itutmish, Viper e uma Lisa capturada. Tom rapidamente se esconde com Sage, assistindo impotente enquanto o helicóptero vai embora. Mais tarde, Izzy e Tom chegam ao local para investigar. Durante a busca, encontra o celular de Lisa, que ainda contém uma gravação. Izzy reproduz o vídeo e fica chocada com o que vê. Ela joga o telefone para Tom ver, mas em vez de prestar atenção à gravação, Tom, de forma tola, começa a vasculhar a galeria de fotos de Lisa e encontra algumas fotos embaraçosas de Izzy. Furiosa, ela dá um tapa forte nele e o obriga a assistir a gravação correta. O vídeo revela os assassinos discutindo seus planos de levar Lisa para o país de origem deles, para realizar experimentos. Percebendo a gravidade da situação, Izzy e Tom ficam sérios. Izzy diz a Tom para entrar em contato com a sede das Amos e pedir reforço. Eles estão determinados a resgatar Lisa. Naquela noite, Tom convoca Sage para o esconderijo secreto. Sage e Tuca chegam junto. Izzy os recebe com uma doçura exagerada, o que deixa Sage desconfiado. Quando ele questiona o comportamento estranho dela, ela de repente o soca, nocauteando e colocando algumas algemas nele. Confuso, Sage pergunta o que está acontecendo. Izzy explica que eles precisam protegê-lo, pois os assassinos estão atrás do portador da tatuagem da criadora de vácuo. Para mantê-lo seguro, ele deve permanecer ali e está proibido de participar da luta. Tuca protesta dizendo que não quer ficar de fora, mas Izzy explica que a tatuagem na testa de Tuca está de alguma forma conectada à de Itutmish. Sempre que a
habilidade de Tutimish é ativada, os poderes de Tuka também aumentam, melhorando suas habilidades físicas e mentais. Como a natureza exata dessa ligação ainda é desconhecida, é mais seguro manter os dois longe da batalha até que se entenda melhor a situação. Assim que Izzy sai, Sage começa um discurso emocional exagerado sobre querer ser um herói e se recusar a ficar trancado. Tom, claramente irritado, manda ele calar a boca e pensar na situação. Ele explica que, em circunstâncias normais, Sage já teria sido enviado para os Estados Unidos como cobaia de laboratório. A única razão pela qual ele ainda está livre é porque Izzy o está protegendo e não informou o exército principal sobre sua tatuagem da criadora de vaca. Tom acrescenta que, se Sage for de arrasta ou capturado, a informação sobre ele será vazada no submundo e Izzy sofrerá uma punição severa por esconder isso. Apesar da explicação lógica de Tom, Sage age como um completo idiota. É uma exibição dramática de burrice, ele se livra das algemas à força, deixando sua mão sangrando. Como se isso não fosse suficiente, sua tatuagem é ativada pelo sangue e seus poderes começam a sair do controle. Tom tenta impedir seu comportamento imprudente, mas Sage o acerta com um soco e tenta fugir do porão. No entanto, o plano de fuga termina rapidamente quando percebem que a porta do porão está trancada. Tom, agora claramente arrependido de todas suas escolhas de vida, observa enquanto Sage ativa a criadora de vaca. Mas em vez de cortar a porta, o poder da tatuagem sai completamente do controle. Em segundos, ela engole toda a casa, deixando apenas uma cratera no chão com a porta do porão no meio, de forma ridiculamente deslocada. A casa desapareceu e o bairro agora parece ter sobrevivido a uma invasão alienígena. Enquanto isso, no porto, Viper e Tutimish estão transportando Liz em um caminhão, planejando embarcar em um navio. Justo quando acham que está tudo indo conforme o plano, Izzy e o exército de reforço o cercam. Tanto os assassinos quanto Izzy ativam suas tatuagens e avançam para lutar. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.